Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 26 de Cheshvan. Estudando hoje na quarta sessão do Tânia, Carta Sagrada Igeret HaKodesh, a carta de número 32, que é a última carta que encerra essa sessão do Tânia. Nessa carta, o Alter Rebbe também trata do assunto de tzedakah, das campanhas de caridade, de arrecadação de fundos que eram feitas nas diversas comunidades, em muitas cidades que ele tinha discípulos, seguidores, etc. E como nós já falamos, essa campanha arrecadava fundos para o sustento de todas aquelas famílias que tinham feito aliá, tinham ido morar, habitar na Terra Santa, que lá enfrentavam circunstâncias, situações muito difíceis, muito complexas, por isso dependiam desse auxílio, para eles era vital, esse auxílio que eles recebiam de fora de Israel, e o Alter Rebbe, ele assumiu a coordenação dessas campanhas, e como nós vemos nessas diversas cartas dos seguidos apelos que ele fazia nesse sentido, mas em cada uma dessas cartas ele também nos traz uma explicação profunda, significados místicos relacionados com o efeito da mitzvah da tzedakah em especial. E essa carta foi escrita como resposta do Alter Rebbe sobre um comunicado que ele recebe, que nas cidades onde se encontram seus discípulos ou nas várias congregações dos seus Hassidim, dos seus adeptos, dos seus seguidores, eles organizaram essa campanha de arrecadação, cada um no seu núcleo, de forma tal que havia um tesoureiro, um gabai, um responsável, que ele fazia as cobranças, ele além dele próprio dar, mas acima de tudo ele se incumbia, se encarregava, que às vezes é uma coisa às vezes um pouco chata, mas também de lembrar os outros, para darem, não só lembrar, mas incentivá-los, às vezes até quase coagi-los também, fazer as cobranças, e isso é o que é chamado de measeh em hebraico, aquele que faz os outros fazerem, ou seja, não apenas que ele próprio faz, mas ele também incentiva e faz com que os outros façam e realizem. Então esses gabaim de tzedakah, esses tesoureiros da tzedakah, para os fundos de caridade, eles tinham um papel essencial e vital, porque eles acabavam lembrando, incentivando, cobrando os outros, dando continuidade às campanhas, fazendo com que elas fossem levadas a cabo até o final. Portanto, eles desempenhavam um papel fundamental, e no momento que foram nomeados em cada uma dessas comunidades e congregações, esses gabaim de tzedakah, esses responsáveis, isso agradou ao Alter Rebbe, porque assim isso tornava mais efetiva e assegurado o resultado da campanha. Então, nas palavras do Alter Rebbe, ele nos fala, evocando um versículo bíblico, Barech Hashem Cheilam Ufoal Yadam Irtzeh. Versículo no final da Torá nos diz que Hashem abençoe os esforços, os vossos esforços, os esforços de vocês, e favoreça o trabalho de suas mãos. Barech Hashem Cheilam Ufoal Yadam Irtzeh. Ou seja, que Deus aceite de bom grado, com boa vontade, e deseje o fruto do trabalho de suas mãos, do vosso esforço. Leratzon lahem lifnei Hashem tamid. Aqui ele utiliza frases ou partes de orações bíblicas, escrevendo de uma forma poética, assim era o estilo, principalmente na abertura, às vezes final também, dessas cartas rabínicas. Então ele nos traz aqui também baseado num outro versículo bíblico, Leratzon lahem lifnei Hashem tamid, que vocês estejam sempre diante de Deus com boa aceitação, que Deus deseje e preze aquilo que vocês fazem sempre
Koiten vekoi Yosif Hashem, que dessa forma que Hashem lhes conceda e que Hashem continue sempre acrescentando, dando a vocês Lametz Libam Bagiborim, aquilo que vocês necessitam, dando as suas bênçãos para fortalecer os seus corações entre aqueles que são fortes, porque nós sabemos que também o conceito de força, conforme definido pelos nossos sábios na Ética dos Pais, quem é considerado forte? Aquele que conquista as suas próprias inclinações. E às vezes a pessoa tem uma inclinação possessiva, ou a pessoa não quer abrir mão daquilo que ela ganhou com seu trabalho, com seu esforço, dando isso para o outro, dando por caridade, etc. Mas ele nos diz, isso exige uma força pessoal, que a pessoa investe, às vezes, contra si mesma, contra suas inclinações, não é? Então ele nos diz aqui que Deus ajude a fortalecer os seus corações, para que vocês deem tzedakah, que vocês estejam inclusos entre aqueles que já são fortes, nesse sentido, que eles superam as suas próprias tendências, a sua possessividade, às vezes o seu egoísmo, e dão em tzedakah de forma em grande medida. Venadiv al nedivot yakum, ele nos diz, e aquele que é generoso, que ele se eleve mais ainda e erga-se acima da generosidade normal e convencional. E aqui ele está falando não só daqueles que são generosos ao darem e doarem, mas também fazendo alusão àqueles gabaim de tzedakah, aqueles responsáveis ou tesoureiros, liod gadol ameaseh bechol ir uminyan, seja, levando em conta, conforme os nossos sábios dizem no Talmud, que é grande aquele que faz os outros doarem. Ou seja, o mérito daquele que faz os outros, impele os outros a doarem. Então isso torna essa pessoa maior ainda, é grande o seu mérito, é enorme, é grandioso o seu mérito. E que hajam pessoas que assumam essa incumbência, essa responsabilidade, bechol iru minyan, em cada cidade, em cada congregação da nossa comunidade, betechashev lo litzdakah, isso vai ser considerado para ele uma tzedakah, ou seja, as doações que ele conseguir obter dos outros, motivando-os, incentivando-os a dar, isso vai ser considerado como se fosse um ato próprio dele de tzedakah. O mérito recai também, ou e às vezes até principalmente, sobre ele. Então, o Alter Rebbe aqui traça uma distinção e fala, existe, portanto, aquele que dá sua contribuição para a tzedakah, existe aquele que, além de dar, ele também faz os outros darem, ele também motiva, incentiva, impele os outros a darem. Diz sobre a primeira categoria, aquele que faz a tzedakah, aquele que pratica a caridade, Neemar, foi dito, o versículo, diz o Alter Rebbe, se atribui sobre ele, o versículo que está no Salmo 111, Tzidkato omedet laad, que a sua tzedakah, sua justiça social, sua caridade, sua tzedakah, ela permanece, ela dura para sempre. Só que aqui em hebraico a palavra omedet, o verbo ela permanece para sempre, dura para sempre, se encontra no gênero feminino, omedet lashon nekeva. Nós sabemos que na terminologia mística, feminino representa aquele que recebe, o receptor, e o masculino representa o que emite, o transmissor. Aqui ele nos diz, o versículo aplica sobre aquele que dá tzedakah, que faz a tzedakah, o verbo no feminino, omed tzidkato, omedet la, sua tzedakah, ela permanece para sempre, porque no feminino, shemekabel itorerut libo atahor, migadol hameaseh, porque na realidade, essa pessoa que fez e deu a tzedakah, ela recebeu o incentivo, ela recebeu a motivação de fazer esse ato de uma outra pessoa, daquele que foi incumbido de motivar, de incentivar, não é? de cobrar os outros. Então, uma vez que essa pessoa deu a tzedakah, ela fez tzedakah, mas ela fez essa tzedakah recebendo a motivação, ela se despertou para isso, ela foi motivada, o seu coração se despertou, seu coração puro,
mas essa pureza do coração talvez estava um pouco oculta, encoberta, e precisou ser motivada e estimulada por uma pessoa fora, que é aquela pessoa que se incumbiu de fazer os outros darem. Por mais que aqui a iniciativa não partiu totalmente da pessoa, por mais que ela recebeu a motivação e o incentivo de outro, não é? Por isso ele nos diz que está escrito na linguagem feminina como um receptor. Porém, mesmo assim, mesmo assim afirma o versículo, isso não diminui a importância da sua tzedakah. A sua tzedakah permanece para sempre. Por mais que a sua tzedakah é uma tzedakah que ele recebeu a motivação a partir de outro, não foi uma iniciativa própria, não foi um despertar espontâneo dele. Não é? Que ele próprio se despertou, se motivou para dar, mas mesmo assim, por isso está o versículo, o verbo está no feminino, mas a tzedakah, o mérito da tzedakah permanece para sempre. Porque em geral nós sabemos que aquilo que não vem do próprio indivíduo, aquilo que não vem do interior da pessoa, em geral, isso não perdura, isso não tem tanta consistência. Só se alguém motivou, alguém incentivou, isso dura algum tempo, mas se a própria pessoa não está convencida disso, se a própria pessoa não está imbuída desse tema, não está identificada com esse assunto, então muitas vezes isso não perdura dentro da própria pessoa. Então essa novidade do versículo aqui, que apesar ou mesmo que essa tzedakah foi recebida a partir de uma outra pessoa, ou seja, que uma outra pessoa que o motivou, o incentivou, mesmo assim o efeito da tzedakah é duradouro e permanece para sempre. Nos explica o Alter Rebbe o que significa que a sua tzedakah omedet la'ad, que a sua tzedakah permanece para sempre. O que isso significa? Perush, shekol tzedakah ve'achesed she'Israel osim ba'olam hazeh minidvat libam atahor. Então ele nos especifica e nos diz que toda tzedakah, toda caridade, toda bondade promovida por Israel aqui nesse mundo, realizada por todo e qualquer Yehudi aqui nesse mundo, proveniente de uma generosidade, de uma doação que vem do coração puro de cada um deles, da pureza do seu coração, derivada da pureza do seu coração. הן החיות וקיימות בעולם הזה הגשמי עד זמן התחייה. Ele nos diz que, misticamente falando, todos esses atos de caridade, todos esses atos de bondade, eles se fazem presente, seja, eles permanecem vivos aqui nesse mundo, continuam existindo aqui nesse plano físico, até chegar o momento da ressurreição, da ressuscitação dos mortos. שאז הוא זמן גילוי אלוקות, porque então, e apenas então, isso já é inclusive até após o início da era messiânica, por ocasião da ressurreição, se diz que naquele momento o mundo e as almas vão estar aptas a captar a revelação divina. Portanto, ele nos diz que apenas naquele momento, no momento da ressurreição, é que vai se revelar, vai se manifestar apenas naquela época a divindade e a luz divina infinita que foi desencadeada através da prática das mitzvot em geral e da tzedakah em particular, e essa luz divina que vai se manifestar. Na realidade, existe um estágio anterior, intermediário, que é o chamado Gan Eden, o paraíso, onde se encontram as almas, esperando, as almas desincorporadas, esperando a vinda de Mashiach ou a ressurreição. Mas lá, como nós já vimos em outros capítulos do Tânia, em outras cartas sagradas, o que existe lá é uma revelação limitada da luz divina, uma revelação daquela categoria de luz, de energia chamada Memale Kol Almin, que preenche os universos. Que preenche significa que ela preenche as criaturas e seres de forma interior, de acordo com a capacidade de cada um de obter e receber essa luz e energia divina. Portanto, já que ela preenche, já que ela se manifesta, ela é interiorizada, ela precisa ser limitada de acordo com a capacidade de cada ser, de cada criatura, ou até das almas, que é uma capacidade limitada.
Portanto, toda a revelação no Gan Eden, no chamado paraíso, é uma revelação intensa, mas ainda da categoria limitada de Memaleh Kol Almin, da luz divina que está relacionada com os mundos e criaturas e se adapta a elas, se limita a elas, se condensa de acordo com a capacidade de cada um de contê-las. Porém, após a ressurreição vai ser revelada aqui no mundo, no universo, uma luz divina transcendental, aquela luz divina infinita, que é derivada da categoria chamada Sovev Kol Almin, daquela que circunda, que transcende, que envolve todos os mundos. O que significa que envolve? Que ela não se faz presente só no interior, porque ela não pode ser totalmente internalizada, porque as criaturas finitas, limitadas, não comportam, não podem conter toda essa luminosidade, e por isso ela também permanece de forma circundante, por assim dizer, ou envolvente, por cima e acima de todas as criaturas. Por isso ela é chamada de Sovev Kol Almin, aquela que rodeia e que envolve todos os universos. Essa luz e energia divina infinita e ilimitada, que até agora, ou até antes da ressurreição, não podia ser captada e internalizada, porém, após esse momento de Tchiat HaMeitim, após o momento da ressurreição, ela vai se revelar e se manifestar Ba'olam Hazeh, aqui nesse nosso mundo, mesmo no plano físico e terrestre, como Shkatavti Be'arichut, B'michtav Deishtekad. O Alter Rebbe aqui faz uma referência, nos mencionando, conforme eu escrevi já numa carta anterior, que eu escrevi no ano passado. Aqui o Alter Rebbe está se referindo a uma carta que ele enviou, que ela também foi incorporada aqui nessa quarta sessão do Tânia, e a carta de número 17, que já tivemos oportunidade de estudar. Lá o Alter Rebbe explica de forma extensa o grande alcance da Tzedakah. E lá ele explica também a grandiosidade e a superioridade da revelação divina que vai acontecer no mundo após a ressurreição, que ele nos fala que esse brilho, esse reflexo, esse brilho de luz divina é incomparavelmente superior e mais elevado do que até a revelação divina, que já é imensa, que ocorre no Gan Eden, no paraíso. Nós sabemos que a revelação divina no paraíso é imensa, porque nós temos almas de grandes tzadikim, dos patriarcas, dos profetas, de Moshe Rabbeinu, que estão no Gan Eden já há séculos e milênios. Então, por que estão lá? Porque o prazer proporcionado pela captação, pelo entendimento, a apreensão de divindade que lá ocorre também é infinito. Divindade infinita lá também. Portanto, o prazer é infinito e por isso almas podem estar lá durante muito tempo. Isso não as satura, não esgota aquilo que elas podem ver, contemplar, usufruir. Mas mesmo assim ele nos diz que as almas, enquanto se encontram no Gan Eden, no paraíso mesmo, no paraíso mais elevado, etc., elas só poderão captar essa essência da luz transcendental quando elas voltarem a esse mundo físico e terrestre, quando elas voltarem a se incorporar no futuro e levantarem na ressurreição. Então elas poderão captar também algo dessa luz transcendental, Sovev Kol Almin, que envolve e cerca o universo, porque toda a luz, todo o brilho, luz e energia divina que captavam no Gan Eden era apenas Memaleh Kol Almin, da luz que preenche os mundos e universos, que ela é limitada e adaptada, como falamos, à capacidade dos mundos e suas criaturas. Porém, o que vai brilhar e iluminar em Tchiat HaMeitim, após a ressurreição, isso é uma síntese daquilo que o Alter Rebbe já explicou na carta de número 17, que ele enviou no ano anterior a essa carta que estamos estudando hoje e agora. Então essa revelação maior vai ocorrer após a ressurreição, a revelação dessa luz envolvente que transcende os mundos, que é completamente infinita e ilimitada. Porém, ele nos diz, Vetzarich liot kli umachon leitlabesh bo or ein sof baruch hu como aguf leneshama al derech mashal. Então ele estava nos dizendo, quando ele estava explicando o que significa, ele está aqui nos explicando o que significa que a tzedakah permanece para sempre. Então ele começou a nos dizer que todos os atos de tzedakah, caridade e bondade, realizados por todo Israel,
que agora eles permanecem aqui, mesmo depois da pessoa ter falecido, mas esses atos e o seu efeito espiritual continua vivo e presente aqui nesse mundo, fica aqui presente até a era da ressurreição. Quando essa luz, quando os atos que originam, que dão origem a essa luz, a essa revelação, eles vão ser liberados, vão ser multiplicados de forma exponencial, quando vai poder se revelar essa luz mais elevada e intensa de Sobev Kol Almin. Tzarich liot, porém, é necessário produzir os recipientes, é necessário ser um recipiente adequado, o machon leitlabesh bo, para poder captar essa revelação dessa luz infinita. Bendito seja, ou seja, da luz infinita de Deus, como a guf leneshamal derech mashal, seja assim como o corpo ele funciona como um invólucro, um recipiente, para que a alma possa se revestir nele e através disso a alma possa atuar aqui nesse mundo físico, nesse plano terrestre. Então, quem atua aqui não são os espíritos vagantes, não são as almas desincorporadas, são aquelas almas que se revestiram no corpo físico, no mundo material, no corpo físico, no aspecto corpóreo. Ele nos diz assim, tomando isso como exemplo, como analogia, assim como a alma precisa de um recipiente para poder atuar, para agir, e o recipiente da alma, o instrumento da alma é o corpo. Da mesma forma, ele nos diz, assim como o corpo ele se constitui num recipiente apropriado, adequado para receber a vitalidade da alma e poder atuar aqui nesse mundo, e a alma ela não tem outra forma de se revelar e se manifestar aqui nesse mundo a não ser através do corpo. Da mesma maneira, colocando isso num plano maior, no macrocosmos, o ser humano é um microcosmos, um olam katan, é um pequeno mundo, mas transpondo isso para o grande mundo, da mesma forma se diz, a alma do mundo. O que é a alma do mundo inteiro? É a revelação divina. A revelação divina, para poder se manifestar, ela precisa de recipiente, ela precisa de um corpo onde se manifestar, e esse recipiente no qual ela se reveste, ela habita, onde ela vai investir a sua energia, a sua luminosidade, é esse mundo, esse plano físico terrestre nosso que tem que servir de corpo e recipiente para a alma do mundo, que é a luz divina que vai energizá-lo, que lhe dá existência, etc. Então, também a revelação da luz divina infinita que vai ocorrer na época da ressurreição, ela precisa acontecer aqui nesse mundo, e dessa forma o mundo precisa estar pronto e adequado como um recipiente apropriado para captar essa revelação. Assim como a revelação da alma ocorre no corpo humano, existem fenômenos que são trazidos na Kabbalah, que às vezes uma alma pode até retornar, não no reino humano, em outro reino, mas daí a alma está completamente, se ela voltou num reino animal, ela está completamente restrita e não só de mãos atadas, mas impossibilitada de atuar. Portanto, a alma, para poder se manifestar, ela precisa de um corpo, de um recipiente adequado, que lhe corresponde. Da mesma maneira, a alma do mundo, essa revelação maior que vai ocorrer na ressurreição, ela também precisa de um corpo apropriado, ou seja, de um mundo pronto e preparado para conter e receber essa luz. E como nós preparamos esse mundo para poder ser esse recipiente adequado, esse corpo, esse invólucro para essa luz transcendental, através das mitzvot e particularmente através da tzedakah. Continua o Alter Rebbe nos explicando, nos elaborando, como Shkatuv, sim, realmente está escrito, versículo que encontramos no profeta Jeremias 23, Alokod varai keesh neum Hashem, pois minha palavra é como fogo. Sim, Deus fala, usa essa metáfora que a palavra de Deus, ela é como fogo, se assemelha ao fogo. E qual seria aqui a semelhança, qual seria o paralelo, o que significa, que nos transmite essa analogia? Ma'esh eina meira ba'olam hazeh ela kshenechezet umitlabeshet baptila achulei, como shenitbaer b'makom acher. Ele nos diz,
Assim como o fogo, ele não brilha aqui nesse mundo, só se faz presente, ele só é possível de estar aqui presente, não é possível de outra forma, exceto quando ele está apegado e revestido num pavio. A chama tem que ter onde se prender, onde se manter, o que vai lhe segurar aqui, porque senão a chama sobe e... Se não tem um pavio, a pessoa acende, pode ter uma chama, mas se ela não tem onde se apegar, onde se prender aqui, então a chama vai subir e vai desaparecer. Da mesma maneira ele nos diz, quando Deus fala que minha palavra é como fogo, isso significa que a luz divina se compara ao fogo, para que ela possa, assim como o fogo para a chama permanecer acesa, que precisa de um pavio, da mesma maneira, para a luz divina estar de forma permanente, revelada, explícita, aqui nesse mundo terrestre, é necessário que haja um pavio, é necessário que haja um recipiente, que haja algo no que essa chama, essa luz divina possa se prender, algo que mantenha, que retenha ela aqui nesse plano. E no que se constitui esse recipiente, o que é o pavio aqui, o que vai manter, qual recipiente ou corpo que vai manter essa alma, essa luz divina nesse mundo. Ve'aguf ve'akli leoroid barach, ele nos fala que o corpo, aquilo que serve de corpo e recipiente para conter, manter, reter a luz divina aqui nesse plano físico, imidata chesed, unedivata lev, isso se constitui no atributo de bondade e de generosidade com o coração. Seja, todos os atos de bondade que nós fazemos, eles acabam constituindo o recipiente, o corpo, para conter a luz divina aqui nesse mundo. Os atos de benevolência, benemerência que nós praticamos, que fazemos com a generosidade do nosso coração aqui embaixo, eles vão criar o corpo que vai poder conter essa alma, essa revelação divina aqui nesse mundo. É isso que vai propiciar liten uleashpia chayut lemandeleit lev, ou seja, esses atos que nós fazemos aqui embaixo, quando nós damos e transmitimos e damos e otorgamos vitalidade, força, energia para aquele que de si próprio nada tem, aquele que é carente, aquele que é necessitado, então com isso nós produzimos o pavio, o corpo, o recipiente para captar e reter a luz divina aqui embaixo. Ele nos diz, uma vez que a bondade, a generosidade, ela acaba funcionando, ela acaba produzindo esse invólucro, esse corpo que vai receber dentro de si a luz da Neshama, da alma. Porque a alma é vitalidade. O pobre, o necessitado, se ele não fosse alimentado por aquele que lhe faz a doação, a sua vitalidade poderia perecer, Deus nos livre. Então, o que segura, o que atrai a vitalidade do pobre aqui nesse mundo é a tzedakah, a caridade, a benevolência que se faz com ele. Portanto, isso é o que segura a sua alma, a sua vida aqui, para que ele possa subsistir, para que ele possa sobreviver. Da mesma forma, também se fala que esse ato de tzedakah, bondade e caridade que fazemos aqui nesse mundo atrai e retém a vitalidade divina no nosso plano terrestre. De fato, assim está escrito nos adendos do Zohar, nos escritos da Kabbalah. וכמה גופים תקינת לון והתקריו בתיקון הדח חסד רואה ימינה וכל הגוף נכלל בימין. Então, na linguagem cabalística se diz que Deus, o Senhor, preparou muitos corpos. Ou seja, Deus preparou os corpos, significa os recipientes das próprias sefirot, dos atributos divinos, corpos ou recipientes onde possa iluminar e brilhar a luz da sefirot, a energia que é desencadeada e emitida por esses atributos divinos. E isso é descrito como chesed do braço direito. Então lá ele descreve o corpo entre aspas, né? Então ele nos diz que chesed é o braço direito. Chesed, bondade, está associado com o braço direito, conforme diz o Zohar, que o corpo inteiro está incluído no lado direito, uma vez que o lado direito é o lado mais forte da pessoa, em geral, exceção dos canhotos, que para eles o lado direito é o outro, mas sempre o lado direito é considerado aquele lado que é onde há o principal suporte do corpo.
E isso está associado, em outras palavras, ele está nos dizendo o que forma o corpo que vai reter e prender ou atrair a alma, a divindade aqui nesse mundo. Isso é o atributo de Chesed, de bondade, que isso é chamado metaforicamente do braço direito, o lado direito, que é o lado mais forte, esse é o lado que deve prevalecer, esse é o lado que vai fazer a luz divina ser mantida aqui nesse mundo, ser atraída e ser mantida aqui nesse mundo. Ele está nos dizendo que assim como o atributo de Chesed, da bondade suprema, ele funciona como um corpo ou um recipiente para captar, receber, canalizar dentro de si a luz e energia divina. Então ele diz não só o atributo de Chesed lá em cima, mas o atributo de Chesed nosso aqui embaixo, quando nós, na prática, aqui nesse mundo terrestre, promovemos Chesed, bondade, caridade, Nedivut Lev, generosidade com o próximo, com o semelhante, com isso, da mesma forma que o atributo de Chesed acima atrai a luz e energia divina, da mesma maneira, os nossos atos de Chesed aqui produzem o mesmo efeito, trazendo essa luz e energia até aqui para baixo. E essa atuação nossa, isso representa, isso que faz o recipiente principal para poder captar, atrair e manter a luz divina. E assim fala também o poeta, em trechos que foram incorporados na nossa liturgia, Levushot Tzedakah, ele nos diz que a vestimenta de Deus consiste na Tzedakah, em outras palavras, a Tzedakah é o vestuário divino, ou seja, onde e como se reveste a luz e energia divina aqui no nosso mundo, a luz divina se manifesta se revestindo, se vestindo, se investindo na tzedakah que nós fazemos aqui, na caridade que nós praticamos, nisso se reveste a luz de revelação divina, nisso se revela a presença de Deus aqui no mundo. Zeu Shamru Rezal, e ele prossegue nos dizendo, esse é o significado daquilo que disseram os nossos sábios de abençoada memória. Sim, falam os nossos sábios no Talmud, Einat tzedakah mishtalemet ela lefi chesed sheba shenemar ziru lachem litzedakah kitzru lefi chesed. Os nossos sábios afirmaram que existe o mérito da pessoa dar tzedakah, porém também, às vezes, as coisas dependem de como a pessoa dá tzedakah. Afirmam os nossos sábios que a caridade é recompensada de forma proporcional, de acordo com a bondade dentro dela. Em outras palavras, uma pessoa pode dar até dinheiro para a caridade, mas outra coisa é quando a pessoa não só dá o dinheiro, mas faz isso de bom grado, ou faz isso acompanhado de uma boa palavra, uma palavra de incentivo para o pobre necessitado, quando a pessoa faz essa mitzvah, pratica com um sorriso no rosto, procurando transmitir ânimo e esperança para o necessitado, etc. Isso que disseram os nossos sábios no Talmud, que a caridade ela é recompensada, ela só é recompensada de acordo com a forma de bondade presente dentro dela. Isso eles aprendem de um versículo no profeta Oséias, que diz: semeiem para vocês mesmos tzedakah e colham de acordo com a bondade. Em outras palavras, o profeta ele compara tzedakah com o ato de semear, quando a pessoa está fazendo tzedakah, ela está lançando sementes, mas ele nos diz que a recompensa da tzedakah, que isso seria a colheita, ele nos diz, vocês vão colher de acordo com a bondade. Às vezes a pessoa está fazendo tzedakah, mas de uma forma técnica, mecânica, ou até contrariado, etc. Mas ele nos diz que o valor maior é quando existe dentro, junto com a tzedakah, a bondade presente. Que ele nos fala que dessa forma ele vai nos dizer que dessa forma a colheita da pessoa vai ser mais rica. E aqui se fala de colheita não só de benefícios materiais, de recompensa, remuneração, mas de revelações espirituais causadas e desencadeadas pelo seu ato com essas suas intenções bondosas. Ele nos diz, uma vez que nós explicamos misticamente aqui, que a bondade e generosidade do coração, eles se constituem no recipiente
que capta e mantém a luz divina aqui nesse nosso universo físico, material. Por isso, realmente, os nossos sábios afirmaram que a recompensa da tzedakah está relacionada à bondade presente junto com ela. E que nisso existe esse conceito como de estar semeando e a possibilidade de colher. Então ele explica e elabora esse conceito, o que significa na mitzvah de tzedakah, semear e colher. She'akatzir ugilui azriat munah ba'aretz. Colheita consiste no quê? Colheita é a revelação da semente que foi oculta, enterrada no solo. Ou seja, um tempo atrás foi depositada uma semente no fundo da terra. Ela ficou lá oculta. Todo mundo talvez esqueceu da sua existência, ela estava oculta, encoberta. Essa semente foi enterrada. Quando chega o momento da colheita, o que acontece? Se revela qual o fruto, o resultado daquilo que foi semeado. Pensaram que aquilo foi jogado fora ou foi enterrado, que não vai render nada, pelo contrário, se revela e se manifesta todo aquele potencial que foi colocado na terra. Ou seja, na hora da colheita é a hora da revelação daquilo que foi semeado e que estava oculto, encoberto na terra. Ele nos diz que o mesmo ocorre também com a tzedakah, que existe um momento de dar a tzedakah, que é aqui agora, nesse nosso mundo, nessa nossa vida, mas vai haver um momento de colheita também. Então diz o Alter Rebbe, assim também ocorre com a tzedakah, a caridade e a bondade que são feitas por Israel na época do Galut, quando eles se encontram na diáspora, no exílio, sem o Beit HaMikdash, sem revelação divina de alto nível, etc. Então nós realizamos mitzvot, mesmo no Galut, e essas mitzvot produzem um efeito. Porém, já que nós estamos num nível inferiorizado de Kedushá, de santidade, por estarmos na Galut, então todo esse efeito, por enquanto, não se revela, ele fica enterrado, ele fica escondido no fundo da terra, itmuná venisteret, ele fica oculto, encoberto, até quando? Até o momento da colheita. Quando vai ser o momento da colheita? Adzman atchiyah, na era da ressurreição. Era da ressurreição, quando houver aquela revelação magnífica, superior, que nós falamos da luz de Sovev Kolalmin, daquela luz divina transcendental, Sheitlabesh Veyair Orensof Baruchu Baolam Azeh Agashmi, quando então vai poder se revestir e brilhar, iluminar nesse mundo essa luz infinita de Deus, ela vai poder estar presente e revelada até aqui nesse mundo físico e terrestre. Então, naquele instante vai ser o momento, entre aspas, da colheita. Diz assim como no processo de semear existem essas fases, essas etapas, que quando se semeia no início a semente fica encoberta, escondida na terra, e não se percebe lá nada, não se vê os resultados disso. E os benefícios daquele ato de semear só vão ser notados na hora da colheita. E na realidade, na hora da colheita, não se criou algo novo. Não é que aqui apareceu algo inédito. Na realidade, não se trata de algo novo, se trata apenas que se revelou e se manifestou aquilo que estava encoberto na terra, o fruto, o resultado daquela semente que foi plantada. Da mesma maneira ele nos diz, quando nós fazemos tzedakah, praticamos caridade e bondade aqui nesse mundo, nós estamos agora apenas semeando, nós nem fazemos ideia do alcance, do poder, do efeito, do resultado daquilo que nós estamos fazendo aqui. Isso só vai se manifestar, só vai poder se manifestar e revelar naquele momento que o mundo já vai estar propenso, já vai estar adequado, pronto para receber essa revelação divina, ilimitada, transcendental. Essa revelação só vai ocorrer não só após a vinda de Mashiach, mas após a ressurreição, quando então essa luz infinita divina vai poder estar presente, mesmo aqui nesse mundo terrestre. Porém, ele nos diz qual é o recipiente, qual é a habitação que atrai essa luminosidade, etc. Ele nos diz, é o chesed, a bondade e a generosidade que fazemos ao cumprir e praticar as mitzvot.
Continua, Alter Rebbe nos diz, agora ele vai nos explicar em seguida como ocorre esse revestimento da luz divina infinita no atributo de Chesed, na bondade e caridade que nós praticamos aqui no mundo físico. Porque nós estamos falando aqui de uma luz divina infinita e ilimitada, transcendental. Por outro lado, a nossa tzedakah, tudo bem, a pessoa deu 10 reais, 50 reais, 100 reais para tzedakah ou mais, mas são valores limitados, a pessoa ajudou o pobre de uma maneira ou de outra, mas como pode ser que atos físicos nesse campo material nosso ilimitado, como eles podem desencadear e mais do que isso, servir de recipiente para atrair e manter uma revelação divina, infinita e ilimitada aqui no plano terrestre? Nos diz como é possível que essa luz divina possa se unificar de forma perfeita, integralmente com o Chesed, com a bondade nossa aqui embaixo. Nossa bondade aqui, que ela é comparada, por exemplo, com o atributo de Chesed em Atzilut, no plano divino da emanação, etc. Então ele nos diz, ele começa a elaborar esse assunto e nos fala, é conhecido que no mundo de Atzilut, que é a primeira revelação divina, algo que pode já servir de origem para algo que vai surgir supostamente além do Criador. Então Atzilut é chamado mundo de emanação, da emanação divina. Lá ainda não há criaturas, nem almas, nem anjos, nem criaturas superiores. Existe apenas uma emanação de Deus surgindo as 10 sefirot, mas essas 10 sefirot, os 10 atributos, eles estão em Atzilut completamente unificados com Deus. Nesses 10 atributos, cada um deles tem a sua característica. Sobre cada um deles irradia a luz divina de outra forma. Então, quando essa luz divina ela irradia em Chesed, como é trazido na Kabbalah como exemplo, né? Ele nos diz, se você imaginar como tubos de ensaio, só que a água percorre, passa por todos eles, né? por tubos de vidro. Só que um vidro está pintado de azul, outro vidro está pintado de vermelho, outro de verde. Então, quando a água passa por cada um desses tubos, parece que a água tem essa coloração. Aqui você imagina que a água é vermelha, aqui você pensa que a água é azul, ou lá você pensa que ela é verde, etc. Na verdade, a água é a mesma, incolor, é transparente em todos os tubos, e na verdade é só a tonalidade, a cor do tubo que dá essa visão, esse efeito, fazendo a água aparecer dessa cor ou de outra. Isso só, a grosso modo, para trazer como exemplo, que existe nas Sefirot os chamados Orot e Keilim. Existe a luz divina investida nas Sefirot, que essa luz é uma luz padrão, uma luz única, ela não tem características próprias, é uma luz divina, portanto faz parte da divindade, a simplicidade, porque Deus é uma unidade simples e não composta, por isso ele não tem definições, não tem características. Mas o que torna esse atributo Chokhmah e não Binah, que cada um tem suas características, ou o que torna esse atributo, essa atuação divina, essa energia de Deus, que ela vem em forma de Chesed, de bondade, ou de Gevurah, de rigor e severidade. Então isso são chamados os Keilim, os recipientes das Sefirot. Portanto, na Sefirot existe a luz divina investida, existe aquilo que caracteriza e dá uma definição própria a cada tipo de energia, isso seriam os recipientes. Se diz que no campo de Atzilut, no mundo de Atzilut, no campo da emanação, tudo está tão unificado com Deus, tudo está tão integrado, perfeitamente integrado com a divindade, onde lá se fala que não apenas as luzes, a energia revestida na Sefirot é simples e unificada com Deus, mas se diz que os recipientes em si, por mais que eles já têm aparentemente uma característica própria, eles já têm uma definição específica, isso é Chesed e não é Gvurah, isso é bondade e não rigor, e vice-versa, mas mesmo assim se diz que em Atzilut, até os próprios recipientes, não só a luz, mas os recipientes em si, ainda estão plenamente unificados com a divindade.
Isso que ele vai nos explicando, Veihu Vegarmo Ichad, em Atzilut, ele, Deus, e os Kelim, os recipientes das Sfirot, ainda são uma coisa só única. Hem Bechinat, Kelim, dessas Sfirot de Atzilut, isso se aplica apenas aos chamados recipientes das 10 Sefirot de Atzilut. Nos mundos abaixo já não acontece isso, principalmente com os Kelim, com os chamados recipientes, que eles vão tendo a característica própria, então a unificação já não é tão perfeita. Porém, ele nos disse, aqui ele está querendo nos ilustrar se existe esse tipo de unificação, onde até os chamados Keilim, aqui os recipientes das Sfirot já são algo com especificações, algo com uma característica própria, uma característica específica, que é isso e não aquilo, mas se isso pode estar plenamente unificado com Deus, ele vai nos dizer quanto mais aquilo que transcende, que vem num nível mais elevado, porque na realidade toda energia e luz divina presente nos chamados 4 mundos que se iniciam em Atzilut. Atzilut é o campo de emanação, algo sublime, elevado, supremo, etc., completamente unificado com Deus, mas o que reina, o que atua lá é a luz divina limitada aos mundos, universos e criaturas, a chamada luz de Memale Kol Almin, a luz que preenche os universos. Se até mesmo nessa luz limitada pode haver uma unificação, uma harmonização, uma anulação completa diante de Deus, a ponto de estarem perfeitamente unificados com Deus, apesar de ser uma luz divina de nível, uma revelação divina de nível inferior, Memale Kol Almin, proporcional e adaptada ao mundo e suas criaturas. Que o Alter Rebbe nos diz, Vekol Sheken, Vekal Vachomer, muito mais ainda a gente pode inferir daqui, é uma conclusão óbvia, de forma muito maior, que Or Ein Sof Baruch Hu, quando a gente se refere, portanto, à luz divina transcendental, à luz divina superior, aquela chamada luz que está acima de todos os mundos e universos, diante dela, o nível mais alto de Atzilut, uma pedra aqui no nosso mundo físico material, é a mesma coisa. Essa luz chamada de Sovev Kol Almin, que circunda e envolve os mundos, porque ela não pode ser captada totalmente de forma interior, porque ela transcende as limitações, está muito acima da capacidade de todas as criaturas. Então não há dúvida que nessa luz de Sovev Kol Almin, Milmala Mala, Milchinat Atzilut, que aqui também é uma unificação perfeita com a divindade, onde se manifesta, onde está presente essa luz. Ele nos disse até mesmo em Atzilut, que é um nível de Memale Kol Almin, existe essa unificação até com os Keilim de Atzilut, recipientes, quanto mais nessa luz transcendental. Então, com isso ele está querendo nos introduzir e nos dizer, vai nos explicar como que a tzedakah, bondade e caridade que nós fazemos aqui embaixo, como isso pode se constituir num recipiente para captar essa luz divina transcendental. Então, para isso ele está nos dando essa introdução, dizendo que essa luz é tão poderosa de Sovev Kol Almin, que está acima completamente de todos os mundos. Portanto, isso representa que o recipiente está completamente unificado com ela e anulado diante de Deus, perfeitamente unificado com a luz divina. Mais do que está unificado, portanto, o Chesed de Atzilut, que nós tomamos como exemplo, o atributo de bondade de Atzilut, que nós falamos, não só a luz divina presente nesse atributo, que essa luz é padrão em todos os atributos, mas até mesmo no Chesed, no chamado recipiente Chesed, que é uma característica específica. Mas Chesed de Atzilut é uma coisa sublime e suprema, unificada de forma perfeita com Deus, com a luz divina de Memale Kol Almin. O Rebbe nos diz, o Rebbe nos fala, se isso ocorre com a luz de Memale Kol Almin, mais ainda que pode ocorrer com essa luz transcendental, que ela pode se unificar de forma perfeita até com o Chesed nosso aqui embaixo, com a bondade nossa. A bondade nossa, se comparada com o Chesed de Atzilut, é nada, é insignificante. Mas já que aqui vai se manifestar após a ressurreição a luz de Sovev Kol Almin, que é transcendental, por isso ela pode captar, aqui também estar unificada perfeitamente com essa revelação.
Por isso ele nos diz, o termo tzedakah em hebraico se encontra no feminino, no gênero feminino. Existe tzedek, justiça, que isso seria como masculino, a justiça social. Tzedakah, como o verbo que acompanha, está no feminino. Vetzidkato omedet la'at. Sua tzedakah permanece para sempre, como mencionamos anteriormente, que o verbo aqui se encontra no gênero feminino. Por quê? Porque feminino indica o receptor, aquele que recebe. Por que a nossa tzedakah está no feminino? Porque a nossa tzedakah acaba se constituindo num recipiente para conter, para receber a revelação da luz divina, infinita, transcendental. Shemekabelet he'ara meor ein sof. Porque a nossa tzedakah acaba desencadeando, atraindo, recebendo uma luminosidade, um brilho da luz divina infinita, a sovev kol almin, daquela luz transcendental que circunda por todos os universos, que envolve todos por igual. A mitlabesh betochai, essa luz transcendental, ela se reveste nos nossos atos de tzedakah, na nossa caridade, beolam hazeh hagashmi, que fazemos aqui nesse mundo terrestre, físico e material, mas isso vai se manifestar e se revelar quando? Bisman atchiyah, na época da ressurreição. Mas tzedakah está aqui no feminino porque é o receptor, em outras palavras, através da tzedakah, nós criamos os recipientes adequados para poderem conter, na época da ressurreição, essa luz divina extraordinária, essa luz divina transcendental de Sovev Kol Almin. Então essa explicação que ele nos deu é além daquilo que ele explicou antes, que o termo no feminino, às vezes ele consta no versículo, por quê? Porque a pessoa foi motivada por outro para fazer a tzedakah, ele recebeu a inspiração, a motivação, o incentivo de outro para fazer a tzedakah, e por isso, já que ele foi receptor, está no feminino. Aqui ele nos acrescenta algo mais, que a tzedakah está em linguagem feminina, porque ela se torna o recipiente para captar a luz divina transcendental. Aval, porém, nós encontramos o termo tzedakah também no masculino, tzedek lefanav yalech, quando está escrito o tzedek como masculino caminhará diante de ti. Não só caminhará, na verdade, esse versículo a gente já mencionou e já explicou numa outra carta sagrada, que aqui não está escrito apenas que a tzedakah, o tzedek, vai caminhar, vai ir diante da pessoa, mas yehalech, yehalech significa que vai conduzir, vai fazer outro caminhar. Isso nós vamos ver. Ele nos fala que existe o tzedek lefanav yalech, o lashon zachar, a tzedakah, o tzedek, quando está no gênero masculino, que aqui significa não receptor, mas sim transmissor ou doador. Isso na tzedakah se refere a quê? Quando a pessoa se desperta por si só para dar tzedakah, ele não precisa ser empurrado, cobrado, motivado pelo outro, mas a sua própria consciência lhe desperta para dar tzedakah, ele se automotiva para fazer caridade, alidei torerut ahavat Hashem, ou se conscientizando da sua missão aqui nesse mundo, que Deus quer que ele pratique as mitzvot, que faça a sua vontade. Então, quando a pessoa desperta os seus sentimentos de amor a Deus, Bekriyat Shema, por exemplo, na hora do Shema Israel, de manhã à noite, quando a pessoa vai dizer Ve'ahavta et Hashem Elokecha, como ele tem que amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma e também com todas as suas posses. O Ledov acabou, e nessa hora a pessoa se conscientiza, desperta o seu amor a Deus e essa ânsia de ligar-se a Deus, de vincular-se ao Criador, e a pessoa cultiva esse sentimento dentro de si de forma tão impactante a ponto de ele estar pronto de limsor nafsho be'echad, de entregar a sua alma, de entregar a sua vida, unificar-se a Deus. Ele está pronto de abrir mão de toda a sua individualidade, de tudo que ele é, ou tem, ou possui, etc., até da própria existência, da própria vida, entregar isso para Deus único. O bechol meodecha kipshuto. Portanto, quando em seguida o versículo fala ame a Deus fazendo uso de todas as tuas posses, então literalmente ele está disposto a fazer isso, e ele pratica tzedakah sem precisar ser cobrado por outro, sem precisar ser incentivado ou motivado de fora, mas por iniciativa própria.
Então aqui ele é um doador, ele é um transmissor, ele não é um receptor. Por isso esse tipo de tzedakah está escrito no gênero masculino, essa tzedakah é chamada de tzedek, no masculino, quando ele não precisa receber a motivação de fora de uma outra pessoa, mas ele mesmo se desperta, se toca para isso, em consequência do amor que ele tem a Deus, e para cumprir esse amor a Deus, expressar em todos os aspectos também com suas posses, dando tzedakah. O Beitoreruta diletata o Kemaim Apanim Epanim, seguindo aquilo que é sempre explicado na Kabbalah, que as nossas ações aqui embaixo provocam reações acima, as nossas ações aqui provocam uma reação correspondente de forma recíproca, na mesma medida, ou seja, no mesmo padrão, só que lá o que vem lá de cima vem de forma abundante, infinita. Então ele nos diz, da mesma maneira, o que mais, assim como o semblante da pessoa se reflete nas águas, existe o efeito espelho, da mesma maneira, Ken leva dama elion, da mesma maneira se diz que aquilo que está presente no nosso coração, o coração da pessoa aqui embaixo, isso desperta, por assim dizer, por assim chamar, o coração do Adam Elion, do ser superior. Isso desperta lá em cima um Itoreruta de Leila, um despertar superior que vai causar e provocar uma reação, um desencadeamento de energia divina. E qual é a energia divina que se desencadeia através do nosso coração generoso, da nossa tzedakah que fazemos aqui? O Amshachat Or Ein Sof Baruch Hu, nós conseguimos desencadear e atrair essa revelação divina de nível superior, de nível transcendental, a luz infinita de Deus que envolve e abarca todos os mundos. Conseguimos trazer isso até o plano mais baixo e inferior, Lemata Mata Ba'olam Hazeh Agashmi, trazendo isso até bem abaixo, até o plano inferior do nosso mundo físico. Bebchinat Gilui, a gente vai conseguir trazer isso de forma revelada, não por enquanto a gente atrai essa revelação, mas ela só vai poder se revelar apenas na era da ressurreição, que diz o Alter Rebbe, conforme eu expliquei na carta enviada o ano passado, que nós já mencionamos anteriormente. Seja que o Alter Rebbe enaltece aquela pessoa que não precisa ser lembrada e cobrada e exigida do outro para dar tzedakah, e ele não precisa de motivos externos para se despertar, mas ele se automotiva, ele desperta a si mesmo. No momento que a pessoa age dessa forma, ele produz um despertar lá em cima também, ou seja, ele faz com que Deus também se desperte de forma generosa, abundante, etc., para transmitir e dar revelação sua da energia divina aqui para baixo. Ele nos diz sobre isso. O versículo fala dessa forma, que no momento que a pessoa tem essa entrega a Deus, na mesma proporção, Deus, por assim dizer, se volta, se entrega à pessoa. Por isso, através dessa tzedakah que a pessoa faz, ao se autodespertar, despertar esse amor intrínseco que ele tem a Deus, até Messirut Nefesh, até uma auto-abnegação, uma entrega total. Com isso ele desperta lá de cima também algo que supera, assim como a pessoa está se superando aqui embaixo, ele desperta lá em cima algo superior, algo que supera as limitações, que é a revelação dessa luz ilimitada, dessa luz transcendental aqui nesse mundo. Esse é o poder e o alcance da tzedakah, portanto um poder magnífico, que a tzedakah nossa mesmo aqui limitada, mas que às vezes ela envolve a gente superar as próprias limitações pessoais. Então essa tzedakah tem o poder de, dentro do nosso plano físico, finito, limitado, atrair uma luz divina transcendental, infinita e ilimitada. Isso ocorre quando o despertar da pessoa não vem através de outros, mas quando vem por si só, quando a pessoa se automotiva. Então isso sim serve de recipiente para atrair e desencadear e manter aqui essa luz de Sovev Kolalmin, a luz transcendental. Isso desperta e atrai essa luz, esse brilho, essa revelação. Ele nos diz, porém, quando a pessoa, uma coisa é quando a pessoa é despertada e motivada por outros. Quando a pessoa é motivada por outros, ele talvez não consiga o ato da sua tzedakah, ele fez, acabou fazendo, mas não tem todo esse alcance, não tem todo esse efeito. Porém, quando ele se desperta por si só, então essa tzedakah que ele faz, ela consegue despertar e atrair essa luz divina transcendental, que isso é chamado
o poder doador, assim como ele está sendo aqui o transmissor, o doador, o lado chamado masculino. Então lá de cima ele também desperta e estimula o lado doador de Deus em medida infinita. Isso que diz o versículo, diz o Alter Rebbe, Vezeu lefanav yalech tzedek, no masculino, irá não só caminhar diante da pessoa, mas irá fazer caminhar, como carregar, conduzir a outros. Ou seja, shemolich umamshich panim ha'elyonim milmala me'atzilut ad olam asiyah. Então, não só que a tzedakah vai andar diante da pessoa, vai caminhar, mas mais do que isso aqui, Yehalech é caminhar carregando algo, alguém. Essa tzedakah da pessoa vai trazer, carregar, conduzir essa revelação divina tão elevada até os planos inferiores, aqui mais baixo. Finaliza o Alter Rebbe dizendo agora já é momento de encurtar. Esse é um assunto muito prolongado. Que nada de bom vai faltar para todos aqueles que estão dando tzedakah. Pelo contrário, Heitiva Hashem Latovim, que Deus beneficie mais ainda todos aqueles que são bons, que praticam o bem dando tzedakah.